Oi, 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 pessoas, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo indo? Tudo beleza? Comigo tá tudo bem. Teve gente que pensou, ai, firme que nem geleia. Te peguei, te peguei. Fui repreendida porque eu falo firme que nem geleia. Então, não pode falar que é firme que nem geleia. Tem que falar que tá firme na rocha, tá? Você tá firme na rocha? Então, é isso, beleza? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz de Deus, a paz do Senhor, onde quer e a hora que for que você estiver me vendo, me assistindo, sinta-se saudado, cumprimentado e vamos nós, tá bom? Gente, seguinte, eu recebi aqui um comentário da Marlene deixa eu ver aqui, Marlene, eu não sei pronunciar todo o seu sobrenome, porque ele tá meio, ele corta, né? O YouTube corta assim, não fala inteiro. Então, Marlene da Belfield, uma coisa assim, Belfield, uma coisa assim. Então, ela me falou para mim, olha só, nossa, a Cíntia Chagas vê, não? Vixe Maria, vai dar assim um ponto, uma repreendida em mim, né? Então ela disse para mim nos comentários, para mim falar sobre o capítulo dos Romanos 9 e o versículo 30. Só que você falou, Marlene, que é na Bíblia de Jerusalém. Eu não tenho Bíblia de Jerusalém, tá? Então, ó, minha Bíblia aqui, vocês devem estar até estranhando, né? Minha Bíblia aqui, ó, é a Bíblia, né? João Ferreira de Almeida. Então, e o assunto aqui não é como você escreveu lá, né? Então, eu vou falar, para não te deixar sem resposta, que eu falei para você que eu ia falar sim, né? Então, aqui na Ferreira de Almeida, né? Na tradução do João, é no Romanos, capítulo 9, versículo 30, ela falou do 30 ao 32. Falava, inclusive o título é diferente. Então, eu vou responder como que tá aqui na minha, tá? Pode ser que o título esteja diferente, mas que o assunto, né, seja igual. Não é verdade? Porque às vezes a tradução é diferente, palavras diferentes, mas o conteúdo, né? Como eu sempre falo aqui, gente, eu sei falar que é conteúdo, tá? Mas eu falo conteúdo, tá? É uma maneira de eu brincar, tá bom? Então, eu vou ler aqui, ó, o 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito,
Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, eu vou responder como uma cristã que eu sou, né? Eu não sou pastora, não sou pregadora, né? Sempre deixo bem claro isso aqui. Tudo aquilo que eu falo, né? Não fiz teologia, nunca estudei nada, né? É entendimento meu, né? Interpretação minha, e eu posso estar equivocada, né? Eu posso não ter entendido direito, e não é uma regra, né? Não é uma regra a ser seguida, e muito menos, né? Que você ou vocês que me seguem, né? Achem que tudo que eu tô falando aqui, né? É 100%, olha, né? Porque simplesmente eu sou uma pessoa de um entendimento muito, né? Muito aquém do que se espera, né? Dos estudiosos, né? Dos pregadores. Eu sou como você, né? Que me sentava nos bancos da igreja, que ouvia a palavra, né? E que continuo lendo, né? Continuo lendo, continuo querendo aprender, continuo, né? Ouvindo pregações e continuo, que é o principal, crendo. Tá bom, Marlene? Então, pelo que fala aqui nessa tradução, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, e os gentios somos quem? Nós, né? Por quê? Porque se você for ler todo o que está escrito aqui, sobre fala o quê? Esse capítulo? Os judeus, né? Que Jesus veio para eles, mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Eles esperam até hoje, né? Eles não creram. E os gentios? Os gentios daquela época e que hoje ainda somos nós, creram no Messias que veio naquela época. Pelo que eu entendo, né? Então, veja, e até hoje eles esperam o Messias, mas a igreja de Jesus, a sua graça, né? A sua palavra e o seu sacrifício na cruz fez com que muitos crescem, nem estavam esperando, né? Nem estavam esperando. Quem estava esperando? Eram eles, né? Os judeus. Mas eles não creram. E quem que creu? E quem que acompanhou? E quem que acreditou? E quem teve fé? E quem seguiu? Quem ouviu a palavra, né? Do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó. Mas Israel, que buscava da lei justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, né? Eles tropeçaram. Eles não acreditaram. Então, é assim que eu creio. Então, até hoje discute-se, né, esse problema aí de fé, se é por fé, se é pela lei, né? Por quê? Porque eles acreditavam na lei. E a pedra de tropeço foi exatamente isso.
quando chegou o Messias, né, o Cristo, ele chegou, e mais para baixo você vai ler, que foi um escândalo para os que creram, né? Eles ficaram até hoje, né? Estão aí com essa briga, com essa guerra. Então, isso se estendeu tanto há 2000 anos que permanece até hoje, né? A pedra de tropeço para eles, mas para quem nem esperava. Por quê? Por que não esperava? Porque não seguia a lei, né? Não seguia a lei deles. E acreditaram piamente, né, na obra do Senhor Jesus, né? É assim que eu entendo. E a partir daqui, né, espero, não sei nem se é esse o trecho que você falou que está lá na Bíblia de Jerusalém, tá? Então, se não for assim que você entendeu, né? E espero que a partir daqui você também faça seus questionamentos, sua busca, né? E encontre, né, o denominador comum para a sua reflexão e para o seu entendimento. Beleza? Tá bom assim? Então tá bom. Então deixa eu ver quantos minutinhos ainda eu tenho. Ainda tenho 11 minutinhos. Então, gente, é isso. A gente lê em outros capítulos aqui, em outros versículos, né, fala da pedra angular, né? E a pedra angular, quem era? Jesus, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. Se você se ater e só ler esses dois trechos, que nem você falou, 9 dos Romanos, do 30 ao 32, não fica claro as coisas. Então, leia o capítulo todo, né? Leia o capítulo todo, que vai dar para ter mais ou menos assim o nosso entendimento, né? Sem a eloquência, né, do pastor, sem a eloquência, né, da pregação, sem o entendimento, né, de muitos que pregam, né? Mas como nós que estamos aqui no nosso silêncio da nossa casa, né? Nós pegamos uma Bíblia, nós vamos ler. Então, a gente fica, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Então, vai lendo, vai pensando, vai, né? Não é como um filme, como, né, uma série que está tudo explicadinho, tudo mastigadinho. Então, tem que ler lá, até as outras páginas, o depois também. Vai lendo, né? Eu cheguei a essa minha conclusão, tá bom? Então, é isso. Aqui, inclusive, não está como você falou lá, né? Que era entre aqui oh meu Deus, o título da mensagem aqui no João Ferreira de Almeida é a liberdade absoluta da graça de Deus, né? A liberdade absoluta. O que é a liberdade absoluta? É exatamente ter a fé, depositar a fé que realmente ele veio e crer em tudo aquilo que ele fez, que ele realizou, né? Sem o compromisso das leis lá que eles pregavam de Jerusalém, né? Eu acho que é mais ou menos isso, tá bom? E como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalos, e todo aquele que crer nela não será confundido. É isso. Simplesmente ter fé, crer, acreditar. Simplesmente isso.
É tão simples, é que a gente não, como eu acabei de falar, não tem aquela exortação, né, de uma pastora, né? Mas era isso, tá bom, Marlene? Não sei se eu clareei ou se piorou para você, né? Mas é mais ou menos isso, tá bom? É ter a fé na liberdade, né? Porque eles tinham um monte de leis, né? Lembra? Muitas leis. Quem não cumprisse as leis, todas elas, né? 600 e poucas ensinamentos, né? Que nem os tópicos, né? Um monte de tópico, um monte de coisa. E aí você não erram lá um tópico, né? O que eles fazem? Eles já, né? Passa a régua, né? Já fala aquela frase, né? Tá contente aqui? Procura outra lojinha. Então, e é simplesmente crer, ter fé, não nas nossas obras, né? Nos nossos feitos, naquilo que nós realizamos, porque coitado de nós, né? Pobre de nós, somos errantes e por isso mesmo ele sabia que era impossível de nós cumprirmos todas aquelas leis que ele veio e por isso que quem não estava esperando, né, o seguiu numa boa. Os judeus não o seguiram, pelo contrário, a todo momento procuravam, né, alguma coisa, né, para colocá-lo em xeque, né, para pegá-lo assim em alguma palavra, e em todas elas ele se saiu assim, né, majestosamente. E aqueles que creram, que foi um escândalo, né? Foi um escândalo, imagina, olha, que horror, que barbaridade. E é isso, tá bom, minha querida? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. A palavra é maravilhosa. A gente precisa de ler quando estiver sozinha, no silêncio, pedir entendimento, como diz, ficar meditando, né? Não é acabar de ler e já vai lá fazer alguma coisa, não. Fica meditando, fica pensando, né? E pede também luz, né? Para que não adianta só ler e fechar a Bíblia e dali a pouco começar a cantarolar qualquer coisa, brigar com as pessoas, gritar com os filhos, né? E pôr uma música, sei lá, e não, tem que ficar meditando. E aí vai ser assim uma maravilha, beleza? Então, pessoal, é isso, né? E a cada dia a gente fica mais próximo, né, daquela... Faz tempo que eu não falo, teve também uma querida amiga que falou para mim que faz tempo que eu não falo do Pai das Luzes, que não há mudança, nem sombra, nem variação, e que eu também faz tempo que não falo, eu sempre falava no final dos vídeos, né, sobre antes que se despedace o copo de ouro, que quebre, mais ou menos isso, não estou com o texto aqui agora, e que se despedace o jarro de barro, e que o fio de prata se rompa, e que o Espírito vá para Deus que o deu, né? E o jarro de barro né? Vai para o pó, da onde o veio. Então, antes de tudo isso acontecer, e às vezes acontece tão rápido, tão inesperado, e ainda bem, né? Ainda bem que é assim. Nossa, hoje mesmo foi embora uma pessoa que eu conhecia aqui, não era da minha
não era amiga, mas era conhecida, trabalhava aqui na cidade. Era uma pessoa muito querida, muito carismática, jovem, muito jovem, né? E o fio de prata se rompeu. Então é isso, né? Antes que o fio de prata se rompa, vamos ficar firmes nesta palavra, né? No Romanos, ó, depois que você, voltando lá ainda, ó, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então, acho que não errei muito, né? Se eu errei, vocês me perdoem, tá bom? Então é isso. Falei sério hoje, né? De vez em quando precisa, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Falei só com a Marlene porque ela me fez o comentário. Eu prometi a ela que eu ia ler e que eu ia realmente responder. Eu achei melhor responder aqui, né, pelo vídeo, do que responder no comentário. Então é isso, tá bom? Um beijo. Fui.